Capítulo 18. Os quatro alimentos. A ciência nos revela que a energia é passível de transformação. Ao observarmos o universo à nossa volta, podemos concluir que nossa realidade, aquilo que podemos ver, ouvir, sentir e perceber, de alguma forma, corresponde a sucessivas e praticamente infinitas transformações de energia. Em nosso sistema solar, a fonte primária de energia é o Sol. Essa magnífica estrela fornece energia para todo o sistema, guardada as proporções da analogia, de forma similar a um coração que bombeia sangue para todo o corpo. Nossa observação nos conduz a analisar os sistemas, sejam eles pequenos ou grandes, como estruturas que podem transformar energia. O sistema que chamamos de corpo humano pode ser considerado pequeno em relação ao sistema solar, porém, pode ser considerado grande em relação ao sistema atômico. Os sistemas em geral, sob a ótica do ser, sistema energético de resgate, são estruturas vivas que podem receber, assimilar, transformar e emitir formas de energia. O processo de transformação da energia é determinado pela consciência em seu nível de ascensão, que anima o sistema em questão. Por exemplo, nível de consciência humana anima o corpo humano. Nível de consciência planetária anima um corpo planetário. Nível de consciência solar anima a estrela em conjunto com todos os planetas e demais corpos envolvidos no sistema solar. Nível de consciência galáctica anima o conjunto de todas as estrelas e seus sistemas, buracos negros e seus sistemas, e demais corpos existentes em uma galáxia. E assim sucessivamente. Entendemos que esta interpretação é válida para o infinitamente grande e para o infinitamente pequeno. Assim, mediante observação atenta dos sentidos internos, verificamos que órgãos e células internas de um corpo têm nível de consciência. Podemos ir mais fundo e perceber que moléculas e átomos também têm nível de consciência. A mente humana, em seu estado atual, considerando o nível médio de consciência da humanidade, tem dificuldades de compreender em toda a extensão aquilo que comumente chamamos de Deus ou divindade. Nossa investigação nos permite aferir que o nível de consciência médio da população humana está entre 3 e 4% do potencial que poderia ter. Infelizmente, somos o resultado de uma sociedade e cultura que destrói o próprio corpo antes mesmo dele amadurecer, o que resulta em cérebros danificados. Ao observarmos algumas crianças, é comum ver o padrão de onda cerebral desalinhado. Facilmente as crianças perdem a consciência de quem realmente são e se comportam apenas se espelhando no meio externo, imitando o comportamento dos outros em suas mediocridades ou sintonizando, por conta de sua natural sensibilidade, certas energias emitidas por adultos. Tais crianças agem apenas como um reflexo do meio externo, não tendo consciência do ser que são. Um padrão de comportamento observado principalmente nos animais, o chamado efeito manada. Para nós, esta é, sem dúvida, uma característica de cérebros trabalhando em uma vibração muito aquém da normal para os seres humanos. O corpo humano precisa de 3 ciclos de 7 anos para amadurecer e permitir que a consciência que anima o corpo possa se expressar plenamente. A partir do nascimento até os 7 anos se forma a personalidade e os valores que a criança levará para toda a vida. Entre os 7 e 14 anos, a consciência da criança se prepara para ativar os órgãos sexuais do corpo e entrar na fase que permite a procriação. Dos 14 aos 21, a consciência amadurece o corpo, as emoções e o pensamento, para que esse sistema humano possa expressar todo o potencial do ser que é. Desgraçadamente, nossa forma de vida, baseada nos elementos densos e suas egrégoras de manifestação, deturpa o processo e danifica os cérebros infantis bem antes dos 21 anos, produzindo adultos incapazes de acessar todo o seu potencial. Infelizmente, nossa cultura humana atual, por meio da mídia e do uso equivocado da tecnologia, ensina as crianças a moldar seu interior com base em conceitos externos, em sua grande maioria referenciados nos elementos densos
que dominam o nosso sistema sociocultural. Dentre os vários conceitos e preconceitos que constituem a base da nossa civilização, nossa observação nos mostra que o místico religioso é o mais danoso. Ensinar para uma criança, por exemplo, que Deus ou aquilo que entendemos como espiritual, transcendental ou divino está fora dela, produz duas formas mentais ou programações mentais duradouras, que são verdadeiras aberrações: a crença e o medo. A criança que cresce moldada por essas programações se torna uma pessoa adulta dogmática. O dogmatismo religioso leva ao fanatismo religioso, que por sua vez leva à violência. Guerras já foram, estão sendo e serão travadas por conta deste elemento denso. Por vezes, os efeitos das crenças e medos da infância se revertem em uma condição totalmente contrária ao objetivo inicial, conduzindo a criança para um processo de ateísmo e ceticismo. Por outro lado, o principal dano ao cérebro infantil vem do uso da energia sexual antes do amadurecimento do corpo. Observamos crianças recém-amadurecidas sexualmente assistindo a filmes, novelas e até desenhos com conotações sexuais devido ao fácil acesso que a tecnologia, a internet e a mídia em geral oferecem. O uso inconsciente da energia sexual antes do amadurecimento do corpo humano, aos 21 anos, e da instalação completa do ser que é, gera adultos desvitalizados e comprometidos energeticamente, resultando em canais internos bloqueados para o acesso vibracional das instâncias superiores do ser. Além disso, crianças bombardeadas com impressões do tipo sexual antes do amadurecimento do corpo, das emoções e do intelecto, tendem a ter problemas para ancorar seu gênero, produzindo adultos confusos quanto à sua identidade sexual. O sistema que denominamos corpo humano precisa transformar energias básicas para que possa amadurecer adequadamente e ter capacidade de expressar o ser que é, na idade adulta. A energia básica proveniente do cosmos e da Terra são assimiladas por meio dos 4 alimentos: alimento sólido, que chamamos normalmente de comida, alimento líquido, que podemos considerar como água, sucos e afins, alimento gasoso, que associamos com o ar respirável, cheiros e aromas em geral, e alimento vibracional, que está relacionado com as impressões que recebemos, assimilamos, transformamos e emitimos. Cada alimento tem a sua densidade vibracional correspondente. Quanto mais sutil, menor é o tempo em que podemos ficar sem ele. Por exemplo, mantendo os outros tipos de alimentos, podemos ficar muitos dias sem o alimento sólido. Por conta da programação da necessidade de comida, nosso corpo vai se debilitar inevitavelmente, porém de forma lenta e gradual. O alimento líquido é menos denso que o sólido, portanto, o tempo em que podemos ficar sem ele é bem menor. Poucos dias já produzem desidratação e risco à saúde. Nossa experiência mostra que é possível ficar sem alimentos sólidos e líquidos por 7 dias de forma segura para o organismo, mantendo para isso uma respiração profunda e eficiente em conjunto com banhos de imersão constante. Percebemos ainda que ficar sem os alimentos sólidos e líquidos por 7 dias é uma experiência segura e benéfica para o sistema corporal humano. Tal experiência pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha boa saúde. Esse assunto específico será explorado em capítulos relacionados ao tema jejum consciente. O terceiro alimento em ordem de densidade, do mais denso para o mais sutil, é o alimento gasoso ou ar respirável. Inclui-se aqui também as sensações aromáticas. Como já é de conhecimento geral, podemos ficar apenas alguns minutos sem respirar. Percebemos que os alimentos sólidos e líquidos são supervalorizados quando o tema é alimentação. Porém, não observamos os nutricionistas e médicos citando a respiração como alimento básico para o corpo. Nossa conclusão, pelo tempo que nosso corpo suporta ficar sem ar, é que uma respiração saudável e profunda é significativamente mais relevante que um prato de comida ou um copo de água. Caso nós, humanos, aprendêssemos a respirar corretamente, boa parte das doenças do mundo desapareceriam em poucos anos, transformando as futuras gerações em humanos extremamente saudáveis. Uma respiração completa e eficiente possui pelo menos 3 estágios, começando inflando o abdômen e distendendo o diafragma,
tal como a respiração de um bebê. Depois inflamos o peito e em seguida continuamos inflando até praticamente levantarmos os ombros. Assim, levamos o ar a todos os departamentos do pulmão. Essa prática de respiração profunda é altamente recomendada para aqueles que pretendem ingressar na prática do resgate das memórias celulares. O quarto alimento, chamado alimento vibracional, corresponde às impressões, ou seja, todos os estímulos que recebemos do meio exterior ou interior. Podemos associar as impressões inicialmente aos 5 sentidos humanos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Também é possível associar ao termo impressões as emoções, sentimentos e pensamentos que temos. Podemos, ainda, relacionar as impressões à nossa forma de olhar, nosso comportamento e expressões diante de nós mesmos e dos outros. Além de tudo isso, nossa presença vibracional do ser que somos emite impressões ao nosso entorno, interagindo vibracionalmente com outros sistemas da nossa volta. Alguns estudiosos das leis sistêmicas, conjunto de leis, ordens ou regras que regem os sistemas em geral, classificam este algo que proporciona a interação dos sistemas vivos, dotados de consciência, como campo morfogenético. Esta ideia de interação entre sistemas por meio de um campo foi desenvolvida por Robert Sheldrake, um dos biólogos mais controversos de nosso tempo. As suas teorias não só estão revolucionando o ramo científico de seu campo, a biologia, mas estão transbordando para outras áreas, como a física e a psicologia. Pesquisadores têm associado questões psicológicas com as leis sistêmicas envolvendo o campo morfogenético. Dentre eles destacamos Bert Hellinger, que desenvolveu seu método a partir de observações empíricas, fundamentadas em diversas formas de psicoterapia familiar, dos padrões de comportamento que se repetem nas famílias e grupos familiares ao longo de gerações. Esse filósofo deparou-se com um fenômeno descortinado pela psicoterapeuta americana Virginia Satir nos anos 70, quando esta trabalhava com o seu método das esculturas familiares, prática que propõe a uma pessoa convidada a representar um membro de uma outra família, que não a sua. Passa a se sentir exatamente como a pessoa a qual representa e, às vezes, reproduzindo de forma exata sintomas físicos da pessoa a qual está representando, mesmo sem nunca ter tido contato ou recebido informação sobre ela. Expandindo a ideia de campo morfogenético para um campo geral da interação entre sistemas vivos conscientes, podemos considerar o planeta Terra um sistema vivo e consciente, e o humano outro sistema vivo e consciente. Esses dois sistemas podem interagir e se comunicar pelo campo geral. Essa forma de interpretar a comunicação entre sistemas vivos e conscientes vale, segundo nossas pesquisas, também para pessoas, ou seja, 2 ou mais sistemas humanos interagindo. Pode ainda ser estendida para a interação entre o sistema humano e o sistema solar, entre o sistema humano e o sistema atômico, ou entre quaisquer outros sistemas vivos dotados de consciência. Sabemos que a ciência convencional trata o tema seres vivos de forma bem distinta, porém, para nós, todos os sistemas, pequenos ou grandes, simples ou complexos, são dotados de consciência e, portanto, vivos. Considerando que as impressões são, em síntese, a interação que temos com o campo geral e, por consequência, com tudo aquilo que é vivo e consciente à nossa volta, qual seria o tempo mínimo em que poderíamos ficar sem impressões? Sem alimento sólido, vários dias. Sem alimento líquido, alguns dias. Sem alimento gasoso, alguns minutos. E quanto ao alimento vibracional? A resposta é: tempo nenhum. Nem sequer um nanosegundo, um segundo dividido por 1 bilhão. Isso significa que,
Como ser que somos, nossa consciência interage recebendo, assimilando, transformando e emitindo vibrações ou impressões com o campo geral, dentro e fora de nós e, por consequência, com todos os sistemas vivos conscientes do universo o tempo todo, de forma ininterrupta, sempre. Para nós, aqui está uma boa noção do que é vida. Assim sendo, como consciência que somos, nossa interação com o campo geral, aquilo que Hermes Trismegisto chamou de o todo, é permanente, ininterrupta, contínua, aqui e agora, desde o começo até o fim dos tempos. Diante desta conclusão, derivada dos estudos dos sistemas e suas interações, como poderíamos pensar em um Deus fora de nós? Ou pior, apartado de nós? Como já mencionamos anteriormente, nossa cultura humana atual, em geral, atribui a criação do universo e suas formas vivas a um Deus antropomórfico, criado apenas para satisfazer mentes primitivas e desorientadas. Tal criatura supostamente divina não existe. Esse Deus humanizado, antropomórfico, é fruto de mentes infantis e limitadas, que usam uma parte ínfima de sua capacidade. Observar a divindade se manifestando como sistemas vivos e conscientes interagindo entre si é uma forma bem mais ampliada de compreender a criação. Certamente não é a única, pois a cada nível de consciência que despertamos, vemos o que se chama divino ou espiritual de forma mais clara e ampliada. Porém, de acordo com o estado de consciência que atingimos agora, se algo pode ser chamado de divino, espiritual, transcendental em todos esses sistemas vivos, em todas as criaturas, em qualquer lugar do universo, este algo é a consciência, ou seja, aquilo que é independentemente do tipo de corpo ou sistema que anima. Ressaltamos que consciência não é matéria, nem energia. Porém, a consciência pode moldar a energia e esta cristalizar-se em matéria. Certamente, uma pergunta se torna relevante nesse momento. Como é que não percebemos tudo isso? A resposta está no começo do nosso capítulo. Nossa cultura e modo de vida atual não proporcionam condições para o nosso corpo amadurecer adequadamente e proporcionar à consciência do ser que somos e que nos anima um veículo pleno e capaz de acessar os níveis de consciência mais elevados que os atuais percebidos pela média da população humana. Um dos principais fatores é justamente a forma equivocada como lidamos com o quarto alimento. De modo geral, nós humanos, por meio de nossa cultura primitiva, submetemos nossas crianças a impressões que as impulsionam para imitar o exterior, relegando a segundo plano os valores internos. Não ensinamos, por exemplo, nossas crianças sobre seu potencial divino, sobre o despertar da consciência do ser que elas são, sobre como despertar seus chakras e acordar o corpo astral, sobre como canalizar suas energias criadoras adequadamente, sobre como interagir com o campo geral ou, como o chamamos no capítulo intitulado Cosmos, o espaço quântico. Veja que interessante, o espaço é vivo e consciente, e podemos interagir com ele, mesmo aparentemente não tendo uma forma diretamente detectável. Segundo os chineses, tudo no universo teve início com o Tao, o inteiro, e o nada, simultaneamente. O Tao gerou o número 1, o único. À medida que ele se manifesta ou se expande, gera o número 2, a polaridade Yin e Yang. A força da polaridade Yin e Yang gera e cria tudo e todos no mundo. É o número 3, a energia. Essa energia é chamada pelos chineses de Qi, ou energia vital. O Qi é a essência da vida e da morte, capaz de transformar tudo e todos. O Qi controla as etapas de geração, gestação, nascimento, crescimento, expansão, destruição e morte. Vida e morte transformam, geram, fazem nascer, expandem e destroem,
sempre de uma forma equilibrada. Por alguns meses permaneci me indagando sobre a energia primária chamada pelos orientais de Chi. Recentemente, tive o privilégio de me comunicar com o Sr. Cosmos, que me esclareceu um pouco esse mistério. Ele me explicou que a energia precisa estar sempre em movimento. Isso representa vida e saúde para os corpos. Ele me mostrou que o sistema humano precisa interagir com o sistema planetário de forma que um transfira energia para o outro. Nós, humanos, recebemos a energia primária universal e cósmica pelo topo da cabeça, chamado pelos orientais de Sarasrara, traduzindo para o nosso idioma como coronário. A energia passa por todos os chakras inferiores, alimentando-os vibracionalmente, até chegar ao chakra básico e irradiar para as pernas e pés, saindo pela sola e dedos dos pés. A saída da energia pelos pés ficou conhecida como Ascoquim. Tal energia corresponde à contribuição que todo ser vivo dá ao sistema maior que o acolhe e o mantém vivo. No nosso caso, nós, humanos, damos esta energia para o sistema depois que ela sofreu inúmeras transformações em nosso interior, para poder ser assimilada corretamente pelo planeta. Ou seja, nós alimentamos o planeta com um conjunto de energias muito especiais que somente nós, criaturas humanas, somos capazes de fornecer. Nossa contribuição energética também é transmitida para o planeta por meio de todas as formas de secreção que saem do nosso corpo. Inclui-se nessa lista suor, a urina, as fezes, as células mortas que liberamos todos os dias, etc. A maioria das partículas expelidas pelo sistema humano com vibração humana é assimilada pelo planeta como alimento vibracional vital ao seu desenvolvimento como ser que é. No momento da morte do corpo físico, o planeta assimila boa parte da energia do corpo em decomposição. Devido à existência dos elementos densos e suas egrégoras de manifestação, nem toda a energia vibracional proveniente dos seres humanos pode ser assimilada pelo planeta, gerando assim uma espécie de deficiência energética em sua alimentação vibracional. Para compensar esse fato, o planeta, como ser consciente que é, permite que os humanos aumentem sua população. A lógica é simples: mais humanos vivos sobre a superfície, mais alimento. Os animais e vegetais também seguem a mesma regra, porém com fornecimento de tipos distintos de energia para o planeta. Os vegetais são capazes de transformar e emitir 2 tipos de energia vibracional. Os animais, em geral, 3 tipos, e os humanos 5 tipos distintos de energia vibracional. Pode-se dizer que nós, criaturas humanas, somos, em termos energéticos e vibracionais, uma refeição completa para o planeta. A outra face da moeda também é verdadeira. O planeta recebe energia cósmica primária, assimila e transforma em seu interior e nos alimenta igualmente. A energia cósmica primária fornecida pelo planeta chega até nós por meio dos tipos de alimentos que citamos acima. Resumindo, existe uma troca permanente e contínua de energia entre os sistemas vivos. Lembrando que a energia cósmica primária é proveniente do Sol. Uma forma muito eficiente e consciente de trocar energias com o planeta é caminhar na terra nua. Não é grama nem calçada, é terra mesmo. Por alguns minutos. Segundo Hira Ratan Manek, caminhar na terra nua por 45 minutos diários são suficientes para manter a saúde. Hira nos ensina seu método de alimentação solar, uma forma de receber a energia primária diretamente do Sol. O método chama-se Sun Gaze e está disponível facilmente na internet. Basicamente, o método ensina a olhar para o Sol no momento em que ele nasce ou no momento do ocaso. Inicia-se observando o disco solar por 10 segundos, mantendo-se os pés descalços na terra nua. No dia seguinte, passa-se para 20 segundos. No dia seguinte, 30 segundos. E assim sucessivamente,
até o limite máximo de 44 minutos de observação do disco solar. Em minha experiência particular, fiz esse exercício em 2005 e considero um divisor de águas no meu próprio processo de autodescoberta e investigação do ser que sou. Cheguei aos 44 minutos de observação do disco solar e, na medida do possível, caminho na Terra nua. Esse processo abriu um acesso vibracional com esta magnífica estrela que sustenta a vida de todos nós em seu sistema. Pude conhecer e manter contato por observação direta com seus habitantes que vivem em uma dimensão desconhecida da ciência atual. Certamente o Sol na terceira dimensão, de acordo com a teoria científica mais aceita, é uma fornalha extraordinária que converte toneladas e toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. Porém, na quarta dimensão é um verdadeiro paraíso, com oceanos gigantes e florestas intermináveis. O planeta Terra inteiro caberia facilmente dentro de um oceano solar. Sua população tem alto nível espiritual, são criaturas autorrealizadas com o ser plenamente encarnado e consciências despertas. Seus instrumentos e tecnologias superam em muito a nossa tecnologia atual. Esta população solar informa que está disponível para auxiliar qualquer humano que queira se desenvolver material e espiritualmente. Para isso é necessário seguir a regra básica da iniciação: morrer em si mesmo, nascer em si mesmo, repassar a sabedoria adquirida aos seus semelhantes. Morrer em si mesmo corresponde à morte psicológica, à morte do elemento denso. Corresponde a se libertar do emaranhamento energético causado pelas egrégoras que atuam no planeta, tal como vimos no capítulo Elemento Denso. Nascer é uma questão sexual, tal como vimos no capítulo Hipótese da Suprassexualidade. A regra básica na iniciação ao processo de ascensão é uma forma eficiente e eficaz de transformar humanos submetidos à vibração animal, nossa humanidade atual, em humanos solares. Voltar à condição de homens e mulheres solares impulsionará nossa vibração coletiva em direção à quarta dimensão. É possível perceber os seres espirituais trabalhando seu material humano, corpos humanos terrestres, em todas as partes do planeta. Estamos vivendo uma espécie de colheita cósmica. Aqueles que entenderem a mensagem solar passarão por uma nova fase planetária. Aqueles que não entenderem ou não quiserem participar conscientemente do processo serão realocados para outras esferas planetárias. Uma delas, bem grande, já se aproxima da Terra para receber esta população humana que danifica seus cérebros. São exemplos os drogados, os alcoólicos, os degenerados sexuais, os assassinos, viciados em guerra, etc. Conhecendo os 4 alimentos, podemos entender de que forma somos afetados pelo sistema planetário e suas vibrações. Percebemos, por exemplo, que não basta controlar apenas um tipo de alimento, a comida, por exemplo, quando nos entupimos de impressões vibracionais danosas. Cuidamos tanto da nossa comida, da nossa água, nem tanto assim do ar que respiramos e ignoramos terrivelmente as impressões que recebemos todos os dias. Nesses 30 anos de pesquisa, pude verificar que impressões não digeridas corretamente são 1000 vezes mais danosas do que comida estragada. Alimentos vibracionais ou impressões não digeridas são o principal combustível para acionar e alimentar o elemento denso dentro de nós mesmos. A digestão consciente das impressões é uma necessidade urgente e faz parte da regra básica para o processo de ascensão ensinado pelos seres solares. Por anos me concentrei nos 3 primeiros tipos de alimentos. Por diversas vezes fiz jejuns intensos. No ano de 2003, foram aproximadamente 80 dias sem alimentos sólidos e líquidos. Fiz vários jejuns de 3 e 4 dias consecutivos. Fiz 7 vezes o chamado jejum consciente, que consiste em ficar 7 dias sem comida e sem água. Fiz a experiência de ficar 12 anos sem comer carne de origem bovina, de porco e de frango. Dentro desses 12 anos, 3 foram absolutamente vegetarianos. E nos 9 seguintes acrescentei o leite e seus derivados, ovos e peixes.
Certamente levei meu organismo ao extremo para compreender profundamente o assunto em questão. Nessa época, estava pesquisando o processo Viver de Luz, ensinado pela australiana Yasmin Rim. Em minha experiência, pude constatar que retirar certos alimentos do nosso cardápio, carnes em geral, por exemplo, de fato ajuda, inicialmente, em certos processos e aberturas internas. Porém, a longo prazo passa a ser danoso para o sistema corporal, gerando uma espécie de depressão alimentar para o corpo físico. Recomendo cautela para aqueles que querem experimentar esse caminho. Uma forma inteligente é avaliar passo a passo como a alimentação influencia o corpo e mudar assim que perceber alterações significativas. Meu termômetro dentro do processo de ajuste alimentar foi a barra de ferro que deixo pendurada na varanda da minha casa, na qual levantava meu corpo várias vezes com facilidade antes de começar os procedimentos e experiências alimentares. Nos 3 primeiros anos que permaneci com alimentação totalmente vegetariana, sem nenhum traço de proteína animal, carnes e seus derivados, leites e seus derivados e ovos, fui perdendo capacidade de levantar meu próprio corpo na barra, o que acendeu o alerta amarelo para o processo. O sinal vermelho acendeu quando não mais consegui levantar meu corpo na barra nenhuma única vez. Desse dia em diante voltei com leite e seus derivados, ovos e peixes. Minhas forças voltaram e assim permaneci mais 9 anos estudando a influência dos alimentos sólidos no processo de ascensão interna. Um dia, viajando fora do corpo, o chamado corpo astral, reconheci uma parte minha muito triste, relegada e acorrentada em um canto do meu universo interior. Acordei com aquela lembrança e comecei a investigar. Por vários meses indaguei quem seria aquela aparente parte excluída de mim mesmo. Por fim, recebi a informação interna que se tratava de um departamento do meu próprio corpo físico que estava deprimido por não ter o alimento adequado para sua subsistência. Quando questionei internamente qual alimento seria este, a resposta foi definitiva: carne. Percebi que aquele era o momento de voltar a comer carnes, de origem bovina, de porco, de frango, além do peixe que já comia. Pouco tempo depois, encontrei no plano astral aquela mesma forma muito feliz, contente e agradecida por ter lhe dado o alimento que ela necessitava. A experiência com as formas de alimentação me conduziu a entender que cada criatura viva precisa do seu alimento apropriado. Nosso corpo, por exemplo, é de origem animal, portanto necessita do alimento que lhe corresponde, mesmo que nossas intenções sejam as melhores possíveis. Na busca espiritual, se não dermos os devidos alimentos ao corpo, esse não poderá suportar os procedimentos energéticos que o processo de ascensão requer. De fato, concluí que o corpo precisa estar saudável, forte e bem alimentado, com todos os tipos de alimentos, para aguentar a alta voltagem da instalação vibracional do ser que somos. Fiz essa exposição sobre os alimentos do tipo sólido, mais especificamente em relação à carne animal, para motivar uma reflexão altamente relevante sobre outro tipo de alimento fundamental para o processo de ascensão interna: o vibracional, ou seja, as impressões, foco deste capítulo. Para nortear nosso questionamento com respeito ao alimento vibracional, lançamos as seguintes perguntas: somos conscientes da existência de um alimento do tipo vibracional? Temos consciência de que o alimento vibracional precisa de digestão tal qual o alimento sólido? O que acontece quando não processamos corretamente o alimento vibracional? Quais alimentos vibracionais estamos comendo e quais as consequências dessa alimentação? O que o alimento vibracional está, de fato, alimentando dentro de nós? Esse capítulo tem por objetivo inicial apresentar os 4 alimentos. Cabe a você, caro leitor, se dar conta da existência em sua vida prática do alimento vibracional. Da mesma forma como verifica os 3 outros tipos de alimento. Tomada de consciência em relação à existência deste fato, segundo nossos estudos, é fundamental dentro do processo de autoconhecimento.
Os alimentos vibracionais podem ser classificados inicialmente em duas categorias: os positivos e os negativos. Os alimentos positivos são aqueles que não precisam de digestão, ou, em linguagem mais apropriada sobre a luz do ser, sistema energético de resgate, dentro do chamado processo de ascensão, transformação ou transmutação. Compreendemos que o universo detectável é formado por matéria e energia, e que além dessas formas de manifestação, existe a consciência que molda a energia, que por fim molda a matéria. Segundo esta ótica, toda manifestação é essencialmente energia moldada pela consciência. Assim, ao entrarmos em contato com um alimento vibracional, consciente ou não do processo, ele está nos alimentando. Quando entramos em contato com uma boa música, com a natureza em um passeio ao parque, com o maravilhoso perfume das flores, com a visão de uma noite estrelada, estamos nos alimentando de impressões ou vibrações positivas, que não demandam transformação. Tais impressões não causam dano ao nosso sistema e são assimiladas em harmonia pelos nossos corpos físico, vital, emocional e mental. Por outro lado, quando entramos em contato com impressões negativas de violência, ódio, raiva, soberba, vaidade, desprezo, humilhação, precisamos transformar as impressões que nos chegam. Dentro de nós, aguardam, famintos de impressões negativas, os elementos densos e suas egrégoras de manifestação. Assim, se transformamos as impressões negativas e as neutralizamos, deixamos de alimentar os elementos densos em nosso interior, e esses, consequentemente, morrem por inanição. Vamos a um exemplo prático. Quando uma pessoa ofende verbalmente outra, as reações podem ser do tipo: devolver a ofensa ficando apenas na agressão verbal. Devolver a ofensa com agressão física. Colocar-se em um nível psicológico acima do agressor por conta de algum princípio religioso. Algumas vezes utilizando o conceito infantil de um Deus antropomórfico que castigará o outro. Colocar-se em um nível abaixo do agressor, guardando um sentimento profundo de tristeza. Retrair-se profundamente a ponto de se deprimir. Retrair-se, porém, sentir uma raiva incontrolável. Ao guardar dentro de si mesmo esse sentimento obscuro, ele se transformará em um ressentimento, e que se transformará em mágoa e, por fim, ódio. Retrair-se, porém, arquitetar em seus pensamentos estratégias de vingança. Colocar-se na postura de vítima, algumas vezes tornando-se uma pessoa histérica ou simulando passar mal ou desmaiar. Citamos apenas algumas reações possíveis, sabemos que pode existir muitas outras. Esse exemplo é válido para estudarmos o que são impressões e o que elas alimentam quando não são transformadas. No nosso exemplo, a ação foi a ofensa verbal. Os itens de 1 a 7 representam as possíveis reações a curto, médio e longo prazo. Em suma, qual foi o fato gerador no exemplo? A ofensa verbal. O que é uma ofensa verbal? Basicamente, uma impressão visual sonora, portanto, um alimento do tipo vibracional. Considerando que este alimento vibracional em questão não foi devidamente digerido e transformado, as reações possíveis dentro deste exemplo hipotético podem ser as que descrevemos abaixo, de número 1 a 7. Sem a devida transformação, este alimento vibracional alimentará os elementos densos que carregamos em nosso interior, que podem ser, por exemplo, no caso 1, a autoimagem da pessoa agredida verbalmente pode ter sido ferida, ficando esta ofendida, autoconsiderada, iracunda. Então a pessoa devolveria a ofensa e mais uma série de palavrões adicionais. Alguns
Possíveis elementos densos alimentados: orgulho ferido, autoimagem, ira, autoconsideração. No caso 2, além dos aspectos observados no exemplo 1, podemos citar que os elementos densos alimentados podem ser a violência, ganas de matar o outro, ódio. No caso 3, a pessoa ofendida se coloca por conta de um orgulho místico religioso acima do agressor e o olha como uma criatura inferior, digna de pena. Pode chegar a fazer orações para o agressor melhorar ou ser curado do mal que lhe aflige. Neste caso, a pessoa que se julga superior ao outro alimentará um dos piores elementos densos que já encontramos nesse panteão das infradimensões, o mitômano, ou outro igualmente perigosíssimo, aquele que se julga um santo. No caso 4, a pessoa que foi agredida se confina em si mesma, se tranca em uma espécie de quarto escuro psicológico e fica lá cheia de medos e traumas. Este é um exemplo clássico de fuga e depressão. Aqui mora um perigo assombroso. Nesse nível, a pessoa alimenta, além da depressão, o martírio, a autodegradação, a autossabotagem, a autopunição e a autocomiseração, chegando, em alguns casos, a alimentar o suicídio. A tristeza profunda pode afetar gravemente o pulmão e gerar doenças respiratórias. No caso 5, quando a reação é deste porte, a pessoa alimenta os elementos densos da mágoa e ódio. Quando bem nutridos, esses elementos densos são capazes de afetar o sistema imunológico da pessoa e torná-la doente física e psicologicamente. A mágoa costuma afetar principalmente o pâncreas, o intestino e o fígado, com consequências devastadoras. Já o ódio afeta o coração. No caso 6, o elemento denso da vingança se alimenta dos pensamentos e sentimentos negativos da pessoa. Ela planeja sua vingança contra o outro, cria fantasias do que vai falar ou fazer em seu mundo psicológico interno. A mente fica contaminada com tais impressões extremamente negativas. Nossa percepção interna de tal situação mostra um mundo mental apodrecido e fétido. A corrosão gerada por tais pensamentos gera problemas no cérebro, interrompendo as sinapses, e, quando muito avançada, pode gerar esquecimento e doenças associadas à perda de células nervosas. No caso 7, o elemento denso que se nutre da vibração gerada pela reação da pessoa, no nosso exemplo, é a vítima, elemento denso extremamente grudento e perigoso. A vítima se manifesta afundando a pessoa que a sustenta e tentando levar com ela outros que vêm ajudar. Vítima é um elemento denso que assume a personalidade da pessoa que tem a tendência a entrar nessa vibração. De fato, é muito fácil ser iludido pela pessoa manifestando a vítima, pois sua atuação é magistral, digna dos melhores atores de cinema. Porém, observando o cenário com a percepção interna, o elemento denso que chamamos de vítima mostra sua real face, como um polvo tenebroso, pronto para afundar nas infradimensões e levar consigo quantos puder. Sob a ótica do ser, sistema energético de resgate, as impressões negativas não transformadas, devido à sua densidade vibracional, alimentarão os elementos densos e suas egrégoras de manifestação correspondentes, alguns dos quais citamos acima em nosso exemplo. Quando o alimento é do tipo vibracional, é necessário pensar de acordo com as leis que regem as formas de onda e suas características particulares. Os elementos densos se alimentam das vibrações por sintonia e ressonância. Então, se queremos de fato eliminar um elemento denso dentro do nosso interior, precisamos aprender as leis e regras que regem esse sistema vibracional.
Como fazer para transformar uma vibração negativa que, com certeza, gerará uma impressão negativa em nosso interior? Vamos retornar ao exemplo prático citado anteriormente. Uma pessoa ofende verbalmente a outra. Vamos aos fatos. O que realmente a pessoa que ocupa a posição de ofendida recebeu foram impressões sonoras e visuais. Dependendo da proximidade da ação daquele que está vociferando, podem se somar ao cenário um odor desagradável e até algumas gotas de saliva. Se a pessoa que está na posição de ofendida se identificar com o cenário, ou seja, entrar no personagem fui ofendida, o ego dentro dela começa a atuar de forma mecânica e automática, baseando suas reações em memórias, padrões de comportamento criados durante a formação da personalidade, padrões de comportamento sociocultural, padrões de comportamento místico-religioso, padrões de comportamento filosóficos, etc., gerando como reação ou consequência atitudes que citamos acima nos itens 1 a 7, ou ainda muitas outras possíveis. Por outro lado, caso a pessoa esteja atenta ao padrão de onda gerado pela impressão negativa dentro dela, pode transformá-la antes que os elementos densos já citados acima se alimentem. Uma boa técnica de transformação de impressões negativas é a luz violeta. É fato que a pessoa precisa estar muito atenta e consciente de si mesma para implementar a luz violeta no momento de uma ofensa. Qualquer impressão do tipo negativa pode ser transformada praticamente instantaneamente com essa técnica. Cria-se uma fogueira de luz violeta em sua imaginação e sinta como se você entrasse dentro dela. Logo em seguida, visualize a imagem do agressor verbal e também a coloque dentro dessa fogueira. Se houver um cenário maior, como um objeto ou local, pode incluí-los também, expandindo a visualização da fogueira violeta imaginária até abarcá-los. Tudo isso é feito em silêncio, dentro de si mesmo, utilizando este poder pouco compreendido que é chamado de imaginação criadora. Para complementar a técnica e torná-la extremamente rápida, precisa, eficiente e eficaz, pronuncia-se em voz baixa e direcionada para o nosso interior. Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Esta técnica tem a capacidade de transformar uma impressão do tipo negativa em uma impressão do tipo positiva, tornando-se assim um alimento aproveitável para o ser que somos em seu processo de ascensão. Deixar de transformar impressões negativas, o que ocorre o tempo todo na grande maioria dos casos diários, gera alimentos vibracionais negativos que atrairão, pelo processo de sintonia, os elementos densos correspondentes. Ao deixar de transformar as impressões negativas que nos chegam, cedemos nossa própria energia para os elementos densos se alimentarem, pois esses entram em ressonância com a vibração que está se manifestando em nosso interior naquele dado momento. Como consequência desta falta de consciência do alimento do tipo vibracional, gerado por impressões negativas, perdemos a oportunidade de alimentar energeticamente as partes virtuosas do ser que somos. Aqui se mostra um aspecto extremamente relevante do processo de ascensão. Tudo depende de como lidamos com nossa própria energia interna. Se entregamos nossa energia para os elementos densos, não sobra nada para gerar as virtudes do ser que somos no processo de ascensão em nosso interior. Ou seja, os termos ascender, iluminar-se, despertar a consciência correspondem essencialmente a aprender a transformar nossa própria energia interna. Como a impressão é um alimento do tipo vibracional, vamos esclarecer o processo utilizando um conceito simples da física.
Segundo os estudos científicos, uma onda é uma perturbação oscilante, vibração, de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. A oscilação espacial se caracteriza por seu comprimento de onda, enquanto que o tempo decorrido em uma oscilação completa é denominado período da onda. O comprimento de onda e a frequência estão relacionadas pela velocidade com que a onda se propaga. Fisicamente, uma onda é um pulso energético que se propaga através do espaço ou através de um meio, líquido, sólido ou gasoso, com velocidade definida. Segundo alguns estudiosos, e até agora observado, nada impede que uma onda se propague no vácuo ou através da matéria, como é o caso das ondas eletromagnéticas no vácuo ou das ondas sonoras na matéria, onde as partículas do meio oscilam à volta de um ponto médio, mas não se deslocam. Exceto pela radiação eletromagnética e, provavelmente, as ondas gravitacionais, que podem se propagar através do vácuo, as ondas existem em um meio cuja deformação é capaz de produzir forças de restauração, através das quais elas viajam e podem transferir energia de um lugar para outro, sem que qualquer das partículas do meio seja deslocada. Para nós, a parte relevante dessa explicação científica está no fato de que a onda ou a vibração não transporta matéria, contudo transporta energia. Observando um pulso de onda unidimensional, como o apresentado na figura a seguir, é possível fazer uma associação dos conceitos científicos com o processo de transformação de impressões. Toda forma vibracional que nos chega do mundo exterior é passível de transformação em nosso interior. Quando as vibrações do tipo negativa nos atingem e não são transformadas, produzem impressões em nosso interior igualmente negativas, atraindo os elementos densos por sintonia e alimentando-os por um processo de ressonância. Como o elemento denso se alimenta de impressões negativas? Recepção da impressão negativa. Sintonia com o elemento denso de vibração correspondente. Ressonância e alimentação energética do elemento denso. O elemento denso se retira, levando a energia interna da pessoa e criando um vínculo energético para futuros acessos vibracionais. Vampirização. Por outro lado, se a pessoa está alerta e consciente de si mesma, no momento em que a vibração negativa chega a ela, pode modificar seu padrão descrito acima, produzindo exatamente uma vibração inversa à que está chegando. Esta ação consciente neutraliza a vibração negativa incidente e faz precisamente um movimento energético inverso dentro da pessoa. Ou seja, elimina pontos de acesso vibracionais dos elementos densos de vibração correspondente dentro dela. Assim, pessoas que despertem a consciência para os tipos de alimentos vibracionais e suas formas de manifestação podem deixar de alimentar os elementos densos e suas egrégoras. Fazendo ações desse nível constantemente, de forma consciente e prática, podemos conquistar nossa alforria diante dos dominadores desse sistema planetário. Esclarecemos que tais dominadores, em sua maioria, são de fora do planeta e estão aqui pelo simples motivo de encontrar alimento vibracional fácil e farto devido à ignorância desse tipo de alimento pelos humanos nativos nesse planeta. Infelizmente, nossa experiência nos mostra que nós, humanos do planeta Terra, que nos julgamos tão inteligentes e desenvolvidos, somos, diante desse fato aqui exposto, como o gado no pasto, para as entidades dominadoras. Na visão místico-religiosa, as entidades dominadoras a que nos referimos foram classificadas como demônios, vampiros, etc. Tenho observado e estudado tais entidades em seu habitat natural, as infradimensões, há mais de 30 anos. E posso afirmar, sem medo de me equivocar, que as imagens demoníacas geradas na psique das pessoas ao longo dos séculos não passam de disfarces para encobrir sua verdadeira natureza por meio de um eficiente instrumento de ilusão, o medo. Concluímos ressaltando que transformar as impressões negativas em alimento vibracional positivo é fundamental para nosso desenvolvimento interno.
Essa iniciativa consciente corresponde precisamente ao trabalho de morrer em si mesmo, quesito essencial dentro do processo de ascensão individual. E primeira regra básica do iniciado que busca o ser que é. Enfatizamos que a prática diária, de momento a momento, dessa técnica de transformação do alimento vibracional, somada à prática de transformação de energia do tipo sexual, como descrevemos no capítulo Hipótese da Suprassexualidade, são um caminho viável para a criação de homens e mulheres com vibração solar. Segundo as informações que recebemos dos seres solares, que orientam essas linhas, esta mudança vibracional vivenciada na prática pelas pessoas interessadas no processo de ascensão, sob uma nova perspectiva vibracional e transformadora, contribuirá para formar as bases de uma nova raça, uma nova etapa de aprendizado planetário. Vivemos um momento de escolha: sermos seres conscientes de nós mesmos, de nossas ações e reações, de nossos tipos de alimentos, de nosso desenvolvimento material, psíquico e espiritual dentro de um processo de ascensão, ou continuarmos à mercê dos dominadores planetários que nos escravizam física, vital, emocional e mentalmente para cedermos nossa energia para eles. A revolução começou, porém não é externa. Não se trata de pessoas contra pessoas ou país contra país. A verdadeira revolução é interna, dentro desse estudo vibracional, objetivando o despertar da consciência do ser que somos. A revolução significa se fazer consciente dos elementos densos e suas egrégoras de manifestação, que nos escravizam há milênios. Aqui fazemos um convite a você, caro leitor. Medite sobre as informações contidas nesse capítulo e busque a verdade. Uma frase dita há muitos anos e que vibra em letras de fogo vivo em todo o universo manifestado, como sabedoria pura revela: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32.